With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 4 novas mensagens. Ei, Zoki, boa noite, tudo bem? Então, eu me chamo Luciana e eu tenho várias histórias para estar relatando para vocês, né? Que pega o público também. Eu já escuto Relatos do Além há um tempinho, tenho ficado bem satisfeita, eu acho muito, muito interessante. E é o que me prende na hora que estou entediada no ônibus, que eu estou indo para a faculdade, ou fazendo qualquer outra coisa, que sou um pouco ansiosa. Então, assim, ficar muito parada, eu tenho que prender minhas energias, assim, como se diz, o meu cérebro em alguma coisa. E, às vezes, assim, uma boa parte das vezes eu escuto Relatos do Além, pelo Spotify. Então, vamos lá. Eu tenho muitas histórias para contar. Eu venho de uma família muito humilde, né? Às vezes até com medo de estar falando as coisas, proibia a gente desde criança. Meu nome é Luciana, eu acho que eu não disse ainda. Enfim, a gente tenta minha primeira gravação assim com vocês, devido ao tempo. Já demorei muito para poder falar e agora eu estou falando. Então, voltando ao assunto da família, eu venho de uma família muito restrita, muito limitada às coisas, muito humilde e tal, enfim. Nós mudamos para uma casa, não, na realidade eu nasci lá. Meus pais compraram um terreno no interior e um terreno assim, bem tranquilo. Hoje é um bairro, é uma cidade, faz parte de Belo Horizonte, tudo. Eu falo interior porque na época era bem o interior, tinha um córrego que separava de um pedaço de um bairro para o outro. A gente tinha que passar numa ponte, usávamos vela, e todo foi esse o nosso começo. Então tinha muito mato, pouquíssimo mesmo moradores, com o período que foi chegando a urbanização e demorou bastante, uma água encanada, etc. Mas enfim, era o que meu pai conseguiu comprar para criar a família dele. E a gente, muito pequeno, ouvia muitas coisas que os pais diziam, que os avós. Eu fui criada com a minha avó paterna e materna, os avós a gente não conheceu assim 100%. Mas enfim, a gente sempre tinha histórias com elas e costumes que meus pais também trouxeram da criação que tiveram com elas. E uma vez a gente foi dormir, nesse momento a nossa casa ainda estava em construção, dormíamos todos no mesmo quarto. E eu me lembro que minha mãe devia de ter, os 3 primeiros filhos, né, os mais velhos, depois teve mais 3 mais novos. E, enfim, a gente estava dormindo no mesmo quarto, dividíamos, assim, era uma cama de um lado, do quarto da minha mãe, a cama de casal dela, fazia quase que um quadrado, a cama de um, que dormiam 2, e a cama de mais um, que dormia 1, sabe? E, enfim, a gente brincava muito no quintal, a gente tinha uma infância muito regada à natureza, a forças de ancestrais e de coisas que nos ensinavam, e a gente vivia com aquilo ali, com a terra, com as brincadeiras na terra, com os bichinhos da terra, enfim. Tínhamos cachorro também, né, para deixar bem claro. Depois foi tendo outros tipos de animais também e tomávamos força com isso. O que acontece? Um dia estávamos todos dormindo, não me lembro o horário, não vou conseguir lembrar, que eu era bem jovem mesmo, bem criança. E atrás da nossa casa, entre uma cerca de um lote a outro, tinha um corredor
bem estreita e a gente brincava muito de passar nesse corredor. Era até mesmo quando você chegava numa parte dele tinha um muro de arrimo que a gente tinha, tipo, quase que fazia uma pequena escalada. Então, pra gente era muito bom, era desafiador. E com isso a gente brincava muito por ali. E era um local livre de entulho, de coisas assim. Até que, nesse dia, nós fomos dormir, como eu disse, e estávamos dormindo, quando de repente, eu não lembro qual dos 3 irmãos acordou, e tinha um barulho nesse corredor atrás da casa. E era um barulho como se fosse o cachorro arrastando, assim, ó, raspando a terra com as unhas, com muita força, fazia um barulho ensurdecedor, assim. Aí nós olhamos para os nossos pais e eles não estavam vendo, aí nós ficamos em pé, eu lembro direitinho, um ficava atento ao outro, e o barulho só aumentando. Era como se ele arranhasse a parede, arranhasse a terra do local, assim, para poder entrar na nossa casa, nessa janela. A gente ficou muito receoso, um olhava para o outro, não lembro, a gente cochichava algo, mas não sei dizer mais o que era. Eu, meu irmão mais velho e minha outra irmã, também mais velha, eu sou a caçula dos 3 primeiros. E fica muito assustado quando de repente a gente viu uma figura passando pela janela que lembrava um lobo, um cachorro de roupa, não sei explicar bem. Tipo, não era bacaninha não, era bem monstruoso assim. E olhou pra gente, ficou olhando e foi em direção da penteadeira. Minha mãe tinha um móvel que se chamava penteadeira, que tinha um espelho grande, as gavetas e a parte que apoiava alguns bibelôs, ou até mesmo os produtos de higiene pessoal. Aí esse animal, essa coisa estranha, colocou os dedos, que parecia uma pata dele, a gente só sentiu, a gente não é nem sentiu, a gente viu que eram 3 dedos. E esses 3 dedos ele localizou no espelho, colocou, olhou pra gente e deu aquela sensação ruim e saiu, sumiu assim, ó, evaporou, é tipo isso. E aí, eu não sei explicar como, dormimos, eu não sei se a mamãe mandou a gente dormir, se a gente estava muito barulhento, como foi. Dormimos, no outro dia, quando eu acordei, nós acordamos, a primeira coisa que nós 3 fomos correndo assim para olhar. Primeira coisa, a gente olhou pro espelho, tinha a marca dos dedos no espelho, era tipo uma marca cinzentada, quase preta, tipo as bolinhas assim, onde encostou aqueles 3 dedos, ficou aquela marca no espelho da penteadeira. E olhamos atrás no corredor e o corredor estava todo arranhado, o chão tinha sido raspado mesmo com garras. Era aquelas marcas de garras assim. E a gente ficou assim, perplexo e não falamos nem muito com minha mãe. Quando a gente foi falar, minha mãe sempre mandava a gente se calar, mandava a gente não comentar essas coisas, que não existia isso. E que era perigoso a gente ficar contando essas coisas, que a gente podia ser vítima do tipo assim, dos padres que não iam gostar das nossas histórias, de exorcismo, essas coisas, enfim. Que ela sempre botava um medo na gente por causa disso. E essa marca ficou até quando eles desfizeram dessa penteadeira. Nós nunca mais vimos essa criatura. Tenho outro relato, incluindo eu e meus irmãos, que vou contar, claro. Talvez nesse aqui não dê tempo, mas a gente pode falar no próximo. E ficou essa marca lá, e isso traumatizava muita gente. Mas eu não sei, a criança tem uma certa pureza, né? Um receio na hora que vê essas coisas, de não ficar muito com aquilo na cabeça, até mesmo acho que pelo medo, pela situação, ou envolve com muita brincadeira e acaba se esquecendo, né? Mas aí é isso, mas é uma coisa que eu tenho na minha cabeça hoje, há muitos e muitos anos, eu nunca esqueci aquela criatura e a marca dos dedos, e a gente sempre ficava várias vezes parado em frente ao espelho, observando e tentando entender aquela marca. Aí é isso, é uma das histórias e vamos com mais em breve. Espero que vocês todos tenham gostado. Até a próxima. Você tem 3 novas mensagens. Fala, Zoucas. Boa noite, cara. Tudo bem? Primeiramente, parabéns pelo programa. Ele sempre me acompanha no fretado que eu tenho que ir para o trabalho todo dia. E é a melhor coisa para escutar lá quando tá aquela paz, aquele silêncio do fretado, aquele escurinho. Meu nome é Diogo, eu moro aqui em Santos, no estado de São Paulo, e já aconteceram algumas coisas comigo na minha vida que são um pouco estranhas, mas hoje em dia tá tudo mais calmo. Eu tenho 33 anos. A primeira vez que eu me lembro foi quando eu tinha uns 15 anos de idade, e eu sempre ficava no computador jogando até de madrugada, e sem parar. Eu fui esquentar um pedaço de pizza, umas 2 horas da manhã, na cozinha. Quando eu cheguei, na hora que eu entrei na cozinha, o micro-ondas acendeu e eu vi o tempo sendo colocado
Não de uma vez só, mas como se alguém estivesse apertando os botões, sabe? Apareceu o 1, o 3, o 0 e ligou. E ficou lá o micro-ondas rodando sozinho durante 1 minuto e meio. Eu querendo comer minha pizza, mas vou respeitar a vontade de quem ativou, né? Deixei rodar 1 minuto e meio e coloquei minha pizza para esquentar. Quando eu tava voltando pro quarto, em casa, tinha aquela campainha onde você coloca o botão do lado de fora e ela do lado de dentro, então ela funciona meio que sem fio, né? A campainha foi e tocou. No meu prédio, na época, o corredor, quando tem alguém no corredor, ele tem sensor de luz e a luz acende. Fui lá no olho mágico, tudo escuro no corredor. Abri a porta, nada, ninguém, nem sinal de uma pessoa lá. E eu abri a porta bem rápido, né? Que eu tava na sala. Quando eu fechei a porta, fui voltar pro quarto, a campainha de novo. Aí já comecei a ficar bem mais tenso. Micro-ondas, agora a campainha. Olhei pelo olho mágico, de novo, tudo escuro, nada. Fui e tirei a campainha da tomada do lado de dentro, pra ela parar de tocar. Só que, na terceira vez que eu tava voltando pro quarto, a campainha tocou de novo e dessa vez fora da tomada. Eu só fui pro meu quarto, fechei a porta, comi minha pizza e fui dormir com bastante medo, porque era muito estranho. A campainha tocar fora da tomada pra mim foi a mais. Depois disso, quando eu tinha mais um ano depois, minha mãe tava voltando da cozinha, ela usava aquela mesinha para apoiar prato, sabe, para você comer, jantar, comer a sua comida sentada no sofá. E ela sempre fazia um café com leite à noite. Ela tava vindo na minha direção quando a gente viu a xícara voar no teto. Ela não tropeçou nem nada. Mesmo que tivesse tropeçado, teria caído para frente ou batido na parede. Ela voou com toda a força no teto. E ficou lá a mancha do café com leite para provar que a gente não tava doido, que a gente não tava vendo coisa. Quando eu fui ajudar ela a limpar, a tirar os cacos de vidro do chão, era carpete no nosso apartamento, né? Do meu lado direito tinha um corredor pros quartos. E eu vi um vulto entrando com tudo no banheiro. Não quis olhar o que era, não tive tanta coragem assim, ajudar a limpar e a gente foi dormir. Um outro relato que eu tenho, esse já era mais velho, quando eu tinha uns 24, 25 anos de idade, a gente se mudou de apartamento, a gente foi morar num outro apartamento maior, e nesse apartamento eu tive uma sequência de coisas em uma noite. Eu fui dormir e toda vez que eu fechava o olho, eu escutava como se tivessem, eu posso dizer, 3, 4 cachorros andando em volta da cama. Sabe o barulho das patinhas que fazem deles quando eles andam no chão, naqueles chão de ladrilho? Era como se tivessem vários correndo em volta da cama e quando eu abri o olho parava. Eu fechava o olho, o barulho voltava, eu abri o olho e parava. Eu comecei a ficar muito tenso e eu fechei o olho com muita força, que é esperar aquele barulho acabar. E quando eu abri o olho de novo, eu não conseguia me mexer. E o meu quarto, imagina um retângulo, né? A minha cama é na parede do fundo. E oposta a ela, no lado esquerdo, tem um corredorzinho para a porta, como se fosse um pequeno hall. Eu vi uma cabeça preta colocar de lado e me olhar. E eu sem conseguir me mexer, desesperado, começando a sentir o ar faltando. E essa cabeça deu forma para um ser humanoide que veio andando até a minha cama, veio bem devagar. Ele desceu o rosto bem perto de mim, me observou deitado e virou e atravessou a parede e sumiu. Eu já acordei não, né? Eu consegui voltar a me mexer já em choque. Tinha televisão no meu quarto, já acendi a luz, liguei a televisão e quis dormir assim mesmo. O último relato, uma última coisa que aconteceu comigo, já foi muito mais pra frente, bem recente. Numa outra casa que eu tô agora, que agora eu moro com a minha namorada. E eu durmo virado pra parede. A gente cama ficar no meio da parede, tem espaço dos dois lados pra eu sair e minha namorada sair sem precisar pular o outro na cama. E do meu lado eu acordei com uma mão saindo de debaixo da cama e colocando uma aranha na parede. Como se ela estivesse segurando e colocando a aranha ali no lugar daquela que ia na parede. Eu em choque, puxei com tudo e com o meu travesseiro e dei um tapão, né, naquilo. Só que não tinha nada, meu travesseiro atravessou, derrubei tudo que tinha na mesa de cabeceira, derrubei garrafa de água, abajur. Minha namorada acordou super assustada e eu não sei explicar o que foi isso. Das minhas histórias, esses são os relatos que eu tenho, são as coisas que eu tenho pra contar. Nada muito chocante, assim, né? Nada muito absurdo, mas são coisas que sempre me deixaram um pouco curioso. E é isso. Muito obrigado, cara, e boa noite pra todo mundo. Você tem 2 novas mensagens.
Olá, Zoucas, olá, ouvintes de Relatos do Além. Me chamo Juliette, falo aqui do Rio de Janeiro. E hoje eu voltei para contar um outro evento que aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 11 anos. E foi um evento que me marcou muito. Posso dizer até que foi traumatizante naquele momento e hoje interfere um pouco na minha vida em algumas ocasiões. Mas de tudo que eu já passei, eu acho que foi a coisa mais assustadora que eu já vivenciei. Bom, vou tentar explicar mais ou menos como é a disposição assim das casas para entender, né, como tudo funcionou. Na primeira casa morava o pai do meu tio junto com a filha dele e a mãe. Na segunda casa morava o meu tio com a filha, minha prima, né? E na casa de cima, na casa em cima da casa do meu tio, morava o meu primo mais velho com o filho dele. Como ele era separado da esposa, esse meu primo novinho, ele passava uma semana sim, uma semana não com o pai. Na semana em que ele estava com o pai, eu tomava conta dele. Nós não ficávamos 100% sem supervisão adulta, né? Como eu falei, a irmã do meu tio, ela morava na casa tomando conta do pai, tomando conta da avó, então a gente não ficava lá justamente para não ser mais uma obrigação para ela. E como eu sempre fui muito responsável, assim, sempre gostei de ficar com criança, eu dava conta do trabalho. Bom, o que vale frisar aqui é que a casa do meu primo, ela estava em obras, tá? Então eu vou tentar explicar o máximo que eu conseguir. Você entrava na casa, no corredor, vamos dizer que era um corredor de área de serviço, né? Você entrava ali, você tinha a janela do quarto do meu primo mais novo, seguia o corredor, isso ainda fora da casa. Seguia o corredor, virava para a direita, já lidava com a janela da cozinha, à esquerda, e logo em seguida a porta de entrada. Vale dizer que do lado direito, como a casa estava em obra e seria construído um terraço, tinha uma escada de madeira, um buraco assim no teto, e uma escada de madeira encostada para ir para o terraço. Do lado esquerdo era a entrada da casa, que também se seguia um corredor, e aí você saía na sala de estar. Nessa sala de estar tinha uma porta e uma janela. De frente para o corredor tinha janela, virando à esquerda tinha uma porta, que dava para a varanda da casa. E virando para a esquerda, seguindo o corredor de casa, né, aquele corredor que divide banheiro, sala, os quartos, tinha o quarto do meu primo lá no final do corredor. Eu devia ter 11 anos, o meu primo devia ter 7, mais ou menos, não lembro exatamente. E eu tava tomando conta dele, a gente brincando, a gente sempre gostou muito de brincar de assustar, de vir correndo e bum, ou então de se esconder e sabe? Tinha na casa 3 máscaras de carnaval, aquelas máscaras de borracha que você botava na cabeça, assim. Tinha de monstro, tinha de Frankenstein, tinha acho que de pânico também. Enfim, tinham várias máscaras assim, umas 3 máscaras, eu acho. E a gente brincando, deu a hora do lanche, a gente deixou as máscaras num cantinho e descemos para ir lanchar na casa da irmã do meu tio. Lanchamos, voltamos. Quando voltamos, as máscaras estavam espalhadas no corredor. Quando eu vi aquilo, pensei, cara, tem alguém aqui, né? Mas, tipo assim, não tinha adulto nenhum. Não naquela casa, não tinha adulto nenhum. Voltei com meu primo pra lá, falei com ela, olha, tem alguém lá em cima porque a gente deixou de tal jeito e tá de outro. Aí ela voltou com a gente, subiu. Quando chegou lá, não tinha máscara nenhuma, as máscaras não estavam lá no chão. Não estavam nem como deixamos e nem como encontramos, não tinha máscara. E aquilo ali assustou muito a gente não quis ficar lá na casa. A gente desceu, nesse dia nós ficamos com ela. Quando o meu primo mais velho chegou do trabalho, a gente foi falar com ele o que tinha acontecido e ficou procurando, ninguém achou. Beleza, passou o dia, virou a noite, no dia seguinte, meu primo saindo para trabalhar, falou, eu achei as máscaras, olha aqui, estão no armário aqui em cima. Só que, cara, não tinha como, nem o meu primo, menos ainda meu primo, né, nem eu termos colocado aquelas máscaras lá em cima, porque a gente não tinha nem altura, nem que subisse na cama, nem que botasse uma cadeira em cima da cama. Então, assim, quem foi que colocou aquelas máscaras lá em cima, sabe? E a gente falou, não queremos brincar, e que não sei o que, e meu primo deixou as máscaras guardadas lá e ficou por isso.
Durante o dia, no decorrer do dia, a gente brincando lá no quarto. Quando a gente passa do corredor do quarto, né, para a cozinha, a gente se depara com as 2 cadeiras de balanço da sala se mexendo. Como eu falei, a casa estava em obra, então assim, meu primo estava começando a vida dele, então não tinha muita coisa. Naquela sala era um sofá, uma televisão, essas 2 cadeiras de balanço, eu acho que nem mesa ainda tinha. Tipo, uma casa vazia, praticamente, né? E aquilo ali assustou muito a gente, porque a porta estava fechada, a porta da varanda e a janela, elas ficavam trancadas, porque não tinha tela na varanda, então elas ficavam trancadas pra gente não sair. E quando a gente viu aquilo ali, a gente saiu correndo, voltamos pro quarto dele, pulamos a janela do quarto dele e descemos pra casa da irmã do meu tio. E falamos, tá acontecendo isso e isso. E, né, sendo criança não tem credibilidade, né? Então, a gente ficou bem assustado, a gente voltou pra casa, a gente voltou pela janela, a gente não passou pela sala, não passamos pelo corredor, e ficamos lá no quarto. No decorrer do dia, essas coisas foram acontecendo, tava ficando um clima bem pesado, tava ficando uma sensação muito estranha dentro da casa. E já, né, pra noite, assim, quando o meu primo chegou do trabalho, bem no finalzinho da tarde, já pro início da noite, tava um tempo chuvoso. E a gente costumava brincar na rua, né? Quando os adultos já chegavam em casa, a gente costumava ir brincar na rua. Como estava um tempo chuvoso, a gente não foi, chamamos os nossos amigos que ficavam com a gente para poder ficar lá em casa, na casa do meu primo, brincando. Lembro muito bem que a gente estava jogando um quebra-cabeça, um jogo da memória do Mickey. E não sei se vocês lembram lá no início como eu contei a disposição da sala, né? Certo, vamos lá. Estávamos os 4 sentados no chão, jogando o jogo da memória. Um amigo meu, ele estava de frente para o corredor que dava lá para a porta de entrada da casa. Porta essa de ferro e vidro canelado, né? Aquelas portas de ferro que abrem, né, os vidros. E ele tava com uma cara de assustado, ele tava congelado. Só via lágrima correndo do olho dele. E aí ele levanta a mão e aponta. E a gente, o que é? O que tá acontecendo? O que você tá vendo? E quando a gente olha pro corredor, a gente só vê uma sombra muito alta, uma silhueta negra alta. E assim, a sensação era de pavor, era uma sensação de medo muito forte, sabe? E esse vulto, essa silhueta estava por fora. E lembra que eu falei que tinha uma escada? Então, não era a escada, porque estava em pé, estava na vertical. A escada ficava na diagonal. Na sala estava o meu primo e a namorada dele também. Então, éramos 4 crianças, o meu primo e a namorada dele. E aí meu primo levantou naquela coisa de adulto, não tem ninguém, ei, para com isso, olha a bobeira. Só que assim, meu amigo tava em estado de choque, assim, sabe? Ele tava chorando sem esboçar nenhuma cara de choro. As lágrimas caíam dos olhos dele. E aí um outro amigo nosso estava de frente para a janela, que fica de frente para o corredor, né? E aí ele também começou a ficar com uma cara meio assustada. E aí, quando nós olhamos para para a janela da varanda, a gente só viu uma mãozinha levantando assim, sabe, na janela, na parte de fora da janela, a gente conseguiu ver uma mãozinha levantando, dando um tchauzinho. Só que assim, a casa era no 2º andar, não tinha condições de alguém subir ali, né, pela varanda, pela estrutura da casa não tinha como. E logo depois que essa mãozinha levantou e deu tchau, passou um vulto. Cara, na hora ficou todo mundo assustado. O meu primo começou a chorar, o meu primo menorzinho, de quem eu tomava conta. Ele começou a chorar horrorosamente. A namorada do meu primo viu aquilo, ela ficou pálida. O meu primo tomou um susto. Os garotos, os nossos amigos, estavam assim em estado de choque. E eu não tinha reação. Eu não sei, eu tava acho que na mesma vibe de todo mundo ali, assustada, com vontade de chorar.
desesperada, não sabia o que fazer, e todos, né, nos juntamos assim num canto, e meu primo levantou, foi lá fora ver o que era e não tinha ninguém. Naquele dia ninguém dormiu, obviamente, ao mesmo tempo em que os meninos queriam ir para casa, eles não queriam sair, né, passar pelo corredor por conta da silhueta. De certa forma, foi até bom que acontecesse isso, porque tinham 2 adultos naquele momento e eles viram que realmente tinha algo na casa que não estava legal. Então, o que a gente tinha presenciado no dia anterior ficou meio que, vocês falaram a verdade, sabe? Então, digo que foi bom por esse lado, mas foi uma experiência muito ruim, foi traumatizante. Até hoje, quando eu olho assim para janelas, principalmente essas janelas de vidro canelado, eu fico com aquela sensação de que vai aparecer um vulto. Eu não consigo olhar no cantinho da janela assim, sabe, esse cantinho inferior da janela. Eu sempre, quando olho, eu acho que vai aparecer uma mão, vai levantar uma mãozinha dali dando tchau. Isso é uma coisa que me marcou muito. O que aconteceu depois foi que a esposa, hoje, né, a esposa do meu primo, na época namorada, ela era da Umbanda, da Umbanda, os dois são da Umbanda hoje, pediu para a mãe de santo ir lá fazer uma oração. Eu lembro muito bem que nesse dia eles pediram para ninguém entrar na casa, né? Era só para deixar a mãe de santo fazendo as orações. Lembro muito claramente assim do cheiro do defumador, dela orando, dele rezando, deles cantando e tudo mais. E assim, sempre foram muito abertos às religiões. Então, quando meu primo contou para minha tia, ela também sugeriu, vamos chamar um pastor, né, para vir aqui fazer uma oração. Então, tipo, a casa foi, vamos dizer que ela foi purificada das formas que foram possíveis. Bom, eu depois disso eu ainda continuei indo lá, continuei tomando conta do meu primo, sempre com muito medo, mas aí já não era um medo de sensação da casa, era um medo nosso, né, do trauma que a gente tinha passado. Não se fala muito sobre isso na família, mas os meus primos, né, na verdade a gente nem tem muito mais contato, mas quando nós tínhamos um pouco mais de contato, a gente já não falava mais sobre. Hoje eu conto essa história assim para as pessoas, né? Eu conto sempre de uma forma mais leve, mas não querendo falar que é normal esse tipo de coisa acontecer, mas é porque eu procuro contar de uma forma leve, porque para mim foi muito pesado na época. Sempre passo por situações assim, sempre, não exatamente assim, né? Mas passo por situações sobrenaturais, vejo vultos, sinto presenças. Mas com o tempo eu fui tentando abstrair muita coisa, porque primeiro que é o fato de que ninguém acredita em você, segundo que depois da vida adulta, depois de ser mãe, eu fico naquela de eu não posso me prender a esse tipo de coisa, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que tomar conta do meu filho, então a gente acaba não trabalhando muito o lado espiritual. Hoje eu tô procurando muito mais tomar conta desse lado. Muitas coisas aconteceram na minha vida, principalmente questão de doença. Contei aqui, né, da história da bruxa, da casa da bruxa, que eu morei lá. Quando eu saí de lá, eu comecei a ter muitos problemas de saúde. Não passei por momentos ruins só com relação ao sobrenatural na casa, mas também situações ruins com os próprios seres humanos. Então, eu acho que no pior de tudo naquela casa não foi o fato de ver uma bruxa ou de ter sensações sobrenaturais, mas sim o comportamento humano, que às vezes é muito pior. Então, de lá para cá, eu tive muitos problemas de saúde, inclusive nessa época desses acontecimentos, da máscara, né, do vulto, enfim. Eu já tinha epilepsia, então durante toda a minha vida eu vim enfrentando assim umas batalhas com a minha questão de saúde, e que hoje eu sei que estão muito ligadas ao espiritual. Então eu tenho procurado também cuidar dessa parte para ter uma vida, uma qualidade de vida, né, melhor, tanto o espiritual quanto a minha saúde. Bom, eu acho que eu já falei demais, esse é o meu relato hoje. Posso parar aqui para buscar mais na minha memória outras coisas que aconteceram comigo. Tenho muitas histórias também de paralisia do sono, que é uma coisa que eu tenho direto.
E eu espero poder voltar aqui e contar um pouco mais sobre essa minha vida louca aí com o sobrenatural. Um beijo, galera, um beijo, Zoucas, obrigada pela oportunidade. Você tem uma nova mensagem. Olá, Zoucas. Olá, ouvintes do Relato. Então, eu sou a Maria, moro aqui em São Paulo, mas eu nasci no sertão de Alagoas. Quando eu era pequena, eu lembro que a gente foi morar num povoado em Sergipe e eu conheci minha tia-avó, chamada Dona Moça. E Dona Moça morava num povoado bem pequeno e não tinha cemitério. Como ela morava ali ao redor daquele povoado, ela resolveu construir o próprio cemitério no terreno onde ela morava, né? Enfim, ela criou ali, construiu o cemitério e acabou que todas as pessoas que foram precisariam ser enterradas a partir daquele momento, começaram a usar aquele espaço. Passaram-se os anos e uma pessoa que morreu de uma morte muito violenta, enfim, foi enterrada naquele lugar. Depois de alguns dias, o gado começou a ser perseguido no meio da madrugada. Eles percebiam o gado correndo sem parar, né? Aquele terreno era cercado com arame farpado, e aí eles ouviam que o gado vinha correndo, o rebanho vinha correndo, vinha. Quando chegava no arame farpado, eles esbarravam e aí voltavam, se distanciavam novamente. E por várias noites, eles não conseguiam dormir, né? Era minha tia-avó e o filho dela. Então, eles não conseguiam dormir à noite com aquele barulho. E aí, as vacas mugindo o tempo todo, e algumas que estavam prestes a dar à luz, acabavam dando à luz, e os bezerrinhos nasciam antes do tempo. Se perderam alguns bebezinhos ainda, né? Os bezerrinhos. E algumas amanheciam todas arrebentadas do arame farpado, e toda noite era aquela peleja, né? Durante o dia, as vacas ficavam muito cansadas, eles não conseguiam nem pastar, porque eles não descansavam à noite, era a noite inteira. Até que alguém sugeriu que a minha tia procurasse um benzedor, e aí esse senhorzinho muito velhinho foi lá fazer uma reza. Quando ele chegou lá, ele comentou com a minha tia que o espírito de alguém que havia morrido de uma forma violenta não estava em paz. Então, esse espírito estaria assombrando os animais durante a noite. Por isso que eles corriam tanto, né? Então, era a noite inteira, até amanhecer o dia, todas as noites. Aí esse senhorzinho fez aquela reza, né? E depois disso acabou aquele incômodo, né? Aquela situação que estaria causando toda aquela correria, né? Aquele labafero, como diz lá no Nordeste. E graças a Deus ficou tudo certo. Até hoje o cemitério existe. Eu não soube mais de nada a respeito, né? Graças a Deus, isso já faz muito tempo. Uma outra situação, essa aconteceu com a minha filha. Nós moramos aqui na Zona Oeste de São Paulo, bem próximo do Parque Vila Lobo. E a minha filha trabalhava, aos 13 anos, ela arrumou um trabalho nas barracas que alugavam bikes no Parque Vila Lobo. E um domingo, após o expediente, ela estava no cruzamento, no semáforo, esperando o sinal abrir para pedestre, né? E em frente ao parque tem um supermercado Carrefour. Do lado do Carrefour tinha uma empresa, eu não me lembro exatamente se era de blindados, era alguma coisa mais ou menos assim. Isso faz muito tempo, a minha filha já tem 29 anos hoje, né? E aí ela estava na faixa de pedestre, esperando o sinal abrir. Ela, olhando para o outro lado, viu uma noiva cruzar o estacionamento dessa empresa ao lado do Carrefour, né, que seria do outro lado do Carrefour, né?
Minha filha estava de frente, aí ela viu uma noiva cruzar, sabe quando a noiva ergue assim a saia do vestido para não tropeçar, e cruzou correndo. E ela achou estranho, porque não tinha mais ninguém naquele estacionamento, era só aquela noiva. Finalzinho de tarde, sabe, próximo assim, sabe quando já está escurecendo? Ela estava com os colegas, trabalhavam com ela, falou, gente, vocês viram a noiva correndo? Não, ninguém viu. Ela falou, gente, tem uma noiva ali. Não, não tinha noiva, ninguém via essa noiva, né? E aí a noiva faz o caminho de volta, correndo, segurando o vestido. E todo mundo começou a se apavorar, porque a Caroline insistia que via essa noiva no estacionamento. Só que ninguém mais viu. Então, até hoje, é uma situação que a gente não sabe de onde surgiu aquela noiva, né? Aconteceu outra situação que a Caroline disse ter presenciado. Nós morávamos num apartamento e o quarto das meninas não tinha porta, né? Então, ela disse que no meio da noite ela viu uma mulher entrando no banheiro. E por um minuto ela achou que fosse eu. Só que eu não levanto à noite para ir ao banheiro, nunca. Nem quando eu estava grávida, né? Não tenho o hábito de levantar à noite para ir ao banheiro. Mas ela jura de pé juntos que viu essa mulher indo ao banheiro. Eu acho que por umas 2 vezes, né? Depois de um tempo, em 2010, nós alugamos uma casa, fomos morar nessa casa. Era uma casa meio sombria, né? Então, vira e mexe, a gente tinha aquela presença de alguém estar observando, né? Então, eu ficava com receio de lavar a louça, porque eu sentia sempre que tinha alguém me observando do lado de fora, para a janela da cozinha. E a minha filha, elas dormiam numa beliche, e uma vez, essa minha filha mais velha, ela disse que sentiu como se alguém estivesse se movimentando na cama de cima. E não eram aqueles estalos assim que a madeira faz, sabe? Comum. E eu lembro que nós ficamos nessa casa apenas 1 ano, resolvemos sair, né? Tava me incomodando já. E na última noite que eu dormi nessa casa, eu tive muita dificuldade para dormir, porque era como se todas as vezes que eu fosse pegando no sono, alguém soprasse no meu ouvido. E as meninas tinham um violão. Inclusive a gente estava dormindo nos colchões no chão, porque já estava tudo empacotado, parte da mudança já tinha ido para o novo endereço. E num momento que eu tentei dormir, que eu tentei pegar no sono, é como se alguém tivesse pego esse violão e tivesse dedilhado as cordas do violão bem no pé do meu ouvido. Então, depois de várias tentativas que eu estava tentando pegar no sono, essa foi assim a mais assustadora, porque eu despertei, mas de um jeito, mas não conseguia abrir o olho, sabe? Então eu fiquei ali orando, clamando o sangue de Jesus e pedindo a Deus que me protegesse, que protegesse as meninas, que afastasse tudo que fosse ruim ali naquela noite, naquele momento. Foi uma noite muito tensa. E depois eu descobri que nessa casa morou uma senhora e uma neta dela foi dispensada por um namorado que resolveu entrar para a polícia militar, e ela não queria que esse rapaz entrasse para a polícia militar. E ela falou que se ele tentasse entrar na polícia militar e não ficasse com a neta dela, ele não assumiria o cargo na PM. E coincidentemente, não sei, gente, não sei dizer assim, exatamente o que aconteceu, mas esse rapaz não conseguiu assumir o cargo, esse rapaz acabou morrendo, não sei exatamente como, mas o pessoal da rua ficou muito assustado, né, por causa disso. Então essa casa, ela era meio sombria, né, a gente tinha sempre aquela impressão que alguém estava nos observando. Isso era muito comum. Então, eu não conseguia ficar sozinha em casa, as meninas não ficavam sozinhas em casa, era uma coisa assim meio estranha, sabe? E aí é isso. Por hoje, esses são os meus relatos. Eu tenho mais alguns, mas vai ficar para uma outra oportunidade. E o programa é excelente, maravilhoso, sou viciada. Sucesso, hein, pessoal? Até mais. This episode is brought to you by Indeed.
When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Rapaziada, chegamos ao final de mais um Relatos do Além. Muito obrigado a você que ficou comigo aqui até o final. E cara, você sabe, né? Outubro, mês das bruxas, mês do terror, é quando a podosfera paranormal se agita. E eu não posso ficar de fora, obviamente, né? A gente trouxe aí nosso amigo Fernando do Receios Obscuros para produzir um podcast pra gente toda semana. Que, pô, muita história boa. A gente tá com ideia de trazer mais pessoas para produzir podcast aqui dentro do nosso feed, né, do Relatos do Além. Obviamente, assim, com temas diferentes, abordagens completamente diferentes, pessoas diferentes, que eu acho que o legal é diversificar, né? E quem sabe a gente cria aí um canal, a networking do terror dos podcasts. Mas, além disso, esse mês eu não vou conseguir produzir. Eu queria produzir a segunda parte do Hans Skinwalker. Quem é nosso apoiador já escutou. Mas, como eu estou de mudança, eu estou indo passar um aninho só, né? Quem sabe até 2, dependendo. Quem sabe eu fico até pra sempre de volta no Brasil. E dessa forma, com certeza, vou produzir mais coisa aqui pro Relatos do Além, né? A ideia é que ano que vem eu consiga focar mais, né? Porque, você sabe, eu mal participo do meu próprio podcast. É só no finalzinho aqui que eu dou aquele alô, né, e tal. Mas ano que vem, se tudo der certo, eu vou gravar mais entrevistas, que nem essa que a gente teve, né, recentemente, em vídeo. E, enfim, a ideia é que a gente expanda nosso podcast e cresça cada vez mais, mas por isso, você sabe, né, a gente aqui é tipo artista de rua, a gente precisa passar o chapéuzinho, então considere, por favor, ajuda a gente lá no nosso Apoia-se, através do link que tá na descrição, ou o site que você já conhece, que é o www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto e sem acento, obviamente. Entra lá, você vai ter acesso ao nosso grupo onde eu participo, onde a gente conta histórias diversas, vai ter a pasta secreta com vários relatos que não foram pro ar, também vai poder escutar o nosso especial do ano passado, do Hans Skinwalker, e a ideia é que dia 31 eu passe então ele para todo mundo que ainda não ouviu aqui no nosso feed, tá bom? Então, é isso, se quiser mandar um áudio, mandar um relato, fala comigo, Zoucas tem uma história bizarra para contar. Entra lá no meu telefone, que também tá aqui na descrição, só clicar, você vai ter acesso ao meu WhatsApp. E eu te explico, não grava de vez, espero eu te mandar uma explicaçãozinha. E a gente se vê por aí. Até semana que vem. E se tocar o telefone, não tenha medo, o além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.